Salve minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No último vídeo eu não coloquei minha imagem, né? Pessoal, vocês estão tudo bem? Tá tudo ok? Olha, a gente está fazendo as aulas online no horário da aula de vocês e eu preciso da participação de todos, hein? Se alguém tiver alguma dificuldade, você tem que falar comigo. Manda mensagem no meu WhatsApp ou manda mensagem no grupo mesmo. Mas você não pode deixar de participar, a gente tem que continuar. Já está acabando essa coisa aí, dessa quarentena e desse corona. Logo, logo a gente vai poder voltar para a sala de aula para começar, para continuar os nossos estudos. Vocês não podem parar, vocês não podem parar de assistir aula, vocês não podem parar de participar das aulas, porque tudo isso a gente vai usar muito quando a gente retornar. Então preciso que vocês frequentem, mandem mensagem, professor, estou com dúvida, não tem problema, pode falar, beleza? A aula de hoje é uma aula para a gente ver quais os equipamentos, qual o material que a gente vai precisar para poder montar, digamos, uma pequena assistência técnica. Vamos imaginar que você decidiu trabalhar, fazer manutenção em computador e você quer saber quais são as ferramentas que você pode utilizar, quais são as ferramentas principais logo para começar. Eu listei algumas para vocês aqui, vou passar um vídeo. Isso inclusive eu comentei na aula passada, né? Quando eu falei sobre o mercado de trabalho, o que você pode fazer, como que você pode fazer para analisar o mercado e ver o que você pode inserir lá, com o que você pode trabalhar. Eu falei isso no vídeo anterior. Então agora é para falar sobre essas ferramentas que a gente vai utilizar, ok? Então, vamos ao nosso slide. Olha só, eu coloquei aqui como título da nossa aula, Minha Assistência Técnica. Vamos lá. Lembra desse slide que eu coloquei na aula passada? E aí, vai trabalhar com assistência? Então, vamos imaginar que você vai fazer uma assistência técnica, vai trabalhar com isso, e você vai trabalhar fazendo manutenção em computadores. Manutenção em computador e também manutenção em rede de computadores e outros equipamentos que na aula anterior nós comentamos sobre isso. Então vamos imaginar que você vai fazer manutenção em computador e também trabalhar com rede de computadores, porque juntando os dois é perfeito, é muito bom. Vamos lá, vale lembrar, também vimos na aula passada que você tem que ver onde vai ser o seu negócio, tá? Decidir onde vai ser legal o seu negócio e não esquecer de analisar os valores operacionais que você vai estar investindo lá. Tudo isso tem que ser observado. Então, calcular a quantidade de pessoas que vai passar, questão de aluguel, tem que pensar tudo nisso para montar o seu negócio. Isso você não pode esquecer. Então, tente ficar em um local que tenha a maior pontuação, de acordo com aquele cálculo que eu mostrei para vocês na aula passada, que é mais ou menos só para você ter uma ideia do que você pode... de como é que você pode analisar se o preço está bom ou não, se tem muita gente, se talvez as pessoas venham entrar no seu negócio ou não, tá? E não esqueça do diferencial que você tem que ter. Se você está em uma avenida que tem muito fluxo de carro, não esqueça que você precisa de uma garagem. Isso eu estou falando se você for montar o seu negócio em um ponto comercial. Se você for começar fazendo na sua casa, obviamente, não vai fazer tanta necessidade disso. Então, minha assistência técnica, já que você vai trabalhar fazendo manutenção em computadores e computador desktop, notebook, tudo isso você vai pegar, então você precisa de ferramentas e é sobre essas ferramentas que nós iremos falar agora. E veja só, mas antes disso, não esqueça que você tem que ser uma pessoa organizada, então você tem que manter tudo em ordem no seu negócio para que ele dê certo, tá? Tem que calcular todos os gastos que você vai ter de investimento inicial e depois mensal, tudo que você vai precisar fazer, ferramentas que você vai comprar e ser muito policiado e cumprir aquilo que você acordou. Então, você marcou uma coisa com o cliente, você tem que fazer aquilo, ok? Isso é muito importante. Então, vamos lá nas ferramentas que você vai utilizar. Bem, pincéis, chaves, alicate, fita isolante, multímetro, pinça, pasta térmica, pulseira antiestática, manta antiestática, luva antiestática e o microscópio eletrônico. Ele apareceu primeiro, aí vocês devem ter percebido o errozinho que teve, porque eu coloquei ele por último e não me atentei em colocar eles todos certinhos. Mas, enfim, são esses aí os materiais. Professor, só esses? É claro que não, estou colocando aqui para vocês só alguns, mas não vai ser só esses não, vai ter outros.
listei alguns aqui que vocês vão precisar. Então, esses equipamentos, essas ferramentas, vocês não podem esquecer de ter lá na sua assistência técnica, mesmo que seja na sua casa, afinal você está começando, né? Vamos lá na questão do pincel. Bem, essa ferramenta aqui é muito boa para a gente poder limpar. Então a gente vai, às vezes chega computador para você que está com um problema danado, está muito lento, ou então, sei lá, está desligando direto, está esquentando muito, está fazendo muito barulho. E a gente vai ver que na realidade o problema daquele computador é só limpeza. Se eu for lá passar um pincelzinho, tirar toda a impureza daquele gabinete, o computador funciona normal. Claro, eu comento sempre nas aulas, quem de nós gostaríamos de trabalhar em um local sujo? Ninguém vive num local sujo. Isso pra gente traz doença. Se você morar em um local que é muito sujo, muito provavelmente você vai ficar doente. Então, se a gente não gosta disso, se nós não somos apropriados a morarmos e trabalharmos em um local sujo, por que a gente acha que o computador vai trabalhar? Então, a gente tem que pensar que o computador, como normalmente eu comento, nós fizemos o computador, então, basicamente, ele segue as mesmas orientações que nós. Trabalhar no calor, no quente, ninguém quer. Computador também não. Então, por isso que eu tenho que prestar atenção na questão de ventilação, de computador e tudo mais. Muita gente fala assim, é máquina, não precisa esse negócio de tá ventilado, esquece isso é besteira. Coloca essa pessoa então para trabalhar no sol, ou então para trabalhar em um local quente, sem ar-condicionado. O cara não quer. Aí a pessoa fala, mas é máquina. Sim, mas máquina, só porque a máquina vai trabalhar no local quente, no local sujo. Então, o pincel é uma ferramenta bem baratinha e a gente pode usar ele para fazer limpeza nos computadores. Então, eu imagino que você já deve ter, quando vocês ouviram falar no tema desse assunto, já devem ter pensado que eu iria falar sobre pincel, não? O próximo é as chaves. Bem, a gente utiliza a chave para poder fazer manutenção no computador, até porque o computador tem parafuso. E aí existe a chave de fenda, que é essa que está aparecendo para vocês aí, que vai ser usado nesses parafusos que tem tipo só um risquinho, que é uma fenda. E também tem outra chave que vocês devem conhecer, que é a chave Phillips, conhecida como chave Phillips, que vai pegar aqueles parafusos que são em forma de estrela. Então vocês podem observar aqui que ele é tipo um sinalzinho de mais, tipo uma estrela. E a gente utiliza a chave Phillips para isso. Essa é a chave Phillips, eu peguei uma pequena, tá? Para que vocês pudessem ver um pouco mais a ponta dela. Mas existe essa chave Phillips desse tamanho de chave de fenda normal. Uma coisa muito legal que a gente faz é que quando esse parafuso aqui ele já está desgastado, ele já está todo corroído, às vezes a gente pega a chave de fenda e conecta nele. Então, imagina, ele está em forma de cruz. Às vezes ele já está tão corrido que ele está quase uma bolinha aqui no meio já. Então a chave Phillips não vai pegar nele. Aí a gente pega a fenda, coloca aqui e consegue abrir. É tipo um macetezinho que o pessoal faz, né? É claro que você usando um parafuso que já está dessa forma, não é ideal mais, você já deveria ter tirado ele de lá do gabinete e colocado o apropriado. Tá, mas isso daí é só que de repente você pega um computador muito velho e esteja nessa situação, usar uma chave de fenda, nesse caso, seria legal. Ok? Vamos pro próximo. Alicate. Sabia que a gente usa alicate também? Bem, veja só, tem horas que quando as chaves elas são mal usadas, e aí causa aquele dano no parafuso, o alicate é a salvação. A gente pode levar o alicate e poder usar ele. E também ele é muito bom para poder cortar os fios. Então tenho fio, posso ir cortando o fio com o alicate. Tá? Essa parte bem aqui dele, quando ele está aberto, obviamente dá para ver. Essa parte bem aqui a gente pode cortar um fio. Ok? Então olha só, se você for comprar ele, prefira aqueles de pontas mais finas. E claro, nunca se esqueça, você está manuseando peça sensível, então tenha bastante cuidado, porque ele pode danificar os seus componentes. Então, ó, esses aqui são os de ponta fina que eu estou falando, ponta fina. Tem esse aqui é muito bom para cortar cabo, ó.
muito bom para cortar cabo. Esse é o tradicional que todo mundo conhece. A parte para cortar o cabo que eu falei, bem aqui. Ok? Mas eu acredito que você já deve ter visto esse tipo de alicate aqui, ó. Esse daqui é porque, às vezes, utilizando esse tipo de alicate, ele não abre até onde iria poder encaixar na coisa que você está querendo desenroscar ou segurar, sei lá. E aí com esse alicate aqui fica bem mais fácil de fazer isso. Você consegue abrir bastante, pressionar ele. É um alicate um pouco mais personalizado, digamos assim. Vamos lá para o próximo. Multímetro. Vocês devem lembrar do multímetro, nós já falamos sobre ele. Então, nem vou levar muito tempo para falar sobre o multímetro. A gente já sabe que ele é utilizado muito para fazer os testes. E quem nunca precisou de um multímetro para testar uma bateria de uma placa-mãe para verificar se eu preciso trocar ou não. E a gente tem muito esse problema quando a hora está sempre desatualizando. Eu vou trazer uma videoaula para vocês para a gente falar sobre erros de computador. E um deles vai ser sobre essa questão do computador sempre ter que ficar atualizando a hora dele. Você tem que tomar cuidado com isso, porque quando o computador está com a hora sempre desatualizada, a gente tem problema de internet, porque envolve certificado, enfim. Mas a gente resolve isso rapidinho, o multímetro resolve isso aí pra gente. Não é só esse o multímetro que tem, esse é o mais tradicional, que todo mundo fala dele, mas tem esses outros tipos aqui, ó, tá? Mas a gente já falou bastante sobre o multímetro, não vou entrar mais nesse caso agora. Vamos para a próxima, pinça. Quem nunca deixou cair uma coisa num gabinete, um parafusozinho, e ele está lá no cantinho, você está querendo pegar e você não consegue. Eu acredito que todos vocês que já trabalham com manutenção de computador já devem ter visto isso, e muita gente se sai, sabe como? Pega uma chave magnetizada, coloca lá e consegue puxar o garoto. Mas uma pinça seria um componente mais indicado para isso daí. É o que ele pode alcançar lá onde eu não vou conseguir pegar com o meu dedo, eu vou lá com a pinça e eu consigo fazer isso. Beleza. Sabe quanto é que custa um negocinho desse, uma pinça dessa? Isso aqui é pinça normal. Chega com a tua irmã, com a tua mãe, tenho certeza que elas devem ter uma pinçazinha dessa aí. Baratinho, olha o preço. R$2, R$3, né? Aí tem mais caras de R$16. E tem o kit também, já de várias pinças de R$20. Enfim, tem todos esses aí. Vamos lá, você sabia? Você sabia disso aqui? É para lei, olha lá. Eletricidade estática é uma carga elétrica que se acumula em um material, seja este condutor ou isolante, e se libera entrando em contato com o material condutor. Tudo que existe no mundo é composto essencialmente de átomos. Eles não podem ser vistos a olho nu, mas contêm partículas positivas, chamadas de prótons, partículas negativas, chamadas de elétrons, e as neutras, que são os nêutrons. Na maioria das vezes, um átomo permanece neutro, o que significa que ele tem a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Porém, quando um átomo não possui números iguais dessas partículas, as partículas negativas entram em ação, prontos para saltar para outro material. Então, quando uma pessoa ou qualquer objeto tem elétrons extras, isso cria uma carga negativa. Esses elétrons, assim, são atraídos para outro objeto, outra pessoa que esteja carregado positivamente. O choque que sentimos ao descarregar a energia estática é o resultado do rápido movimento desses elétrons, saltando para um outro material. Bem, eu estou falando aqui sobre eletricidade estática. E por que você está falando sobre isso, professor? Porque eu vou te falar agora sobre a pulseira antiestática. Bem, então você já deve ter entendido o que é eletricidade estática, aquela carga que é gerada no nosso corpo, e a gente passa isso para o equipamento, isso pode danificar. Por essa razão, a gente utiliza uma pulseira antiestática. Isso daí é uma pulseira antiestática, e vale lembrar de que toda a sua rede elétrica lá da sua casa, a tomada, tem que estar tudo aterrado. A gente pega ela, conecta no gabinete e tem que estar tudo aterrado, conectado na tomada, tudo certo, para ela poder descarregar essa estática, mandar direto para a terra. Tá? Olha só, essa ferramenta é usada para que a carga elétrica acumulada em nosso corpo seja descarregada para a terra. Seu uso é bastante recomendável para manusear componentes eletrônicos, como placa-mãe, placa de vídeo, enfim, entre outros. Já que a carga presente em nosso corpo pode descarregar num componente que está sendo manuseado, podendo danificar ou até queimá-los. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de estática e usando uma pulseira antiestática, a gente resolve isso tranquilamente, ok? Quer saber quanto é que custa uma coisinha dessa? Olha aí, uma pulseira antiestática custa mais ou menos esses preços, vai ficar variando, mas olha, a gente pode encontrar uma aqui de R$6, né? Vai saber se
E realmente é isso, vai ver o preço também de frete, né? Ó, essa aqui já é 17. Enfim, não é uma coisa tão cara, dá para você ter na sua casa, na sua assistência. Uma curiosidade, veja quais são os materiais que produzem energia estática mais facilmente. Aí você tem que tomar cuidado com eles. Olha só quais são: pele humana seca, nós, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, nylon, lã, chumbo, pele de gato, seda, alumínio, papel, tudo isso. Teve um aluno que me perguntou assim, vários na verdade perguntam assim: professor, eu vou sair com a minha placa-mãe de casa, eu vou levar para um outro local. Eu não queria colocar direto na mochila, então eu vou enrolar num papel e vou colocar na minha mochila, tudo bem? Falei, papel conduz eletricidade estática, é ruim, ela vai produzir estática. Isso vai piorar a situação. O bom é o quê? É um saco antistático. Só que a gente nem coloquei ele na lista aqui. Ó, tem outros ainda aí, por exemplo, manta antistática, tem a luva antistática, tudo isso aí são materiais que a gente utiliza para evitar que a estática que está no nosso corpo passe para os componentes e venham danificar. Tá? E como eu falei, tem um saco antistático que a gente coloca o equipamento dentro do saquinho e beleza, para levar. Eu nem vou falar muito sobre ele, eu vou passar um vídeo para vocês sobre isso, tá? Vamos assistir esse vídeo agora, um rapaz que fala sobre as diversas ferramentas que a gente utiliza para ter, no básico, de ter uma assistência técnica. Daqui a pouco a gente volta. Opa, Cristiano Alves da CA Cursos, e hoje nessa videoaula vamos falar do equipamento básico necessário para se montar uma assistência técnica. Então, já fizemos essa postagem no nosso blog, mas agora vamos fazer um vídeo explicando do que você precisa para montar a sua assistência técnica. Então, vamos para o vídeo. E, começando com os equipamentos que nós precisamos para montar a nossa assistência técnica, o primeiro item necessário que devemos ter, é claro, indispensável, é a nossa bancada de trabalho. Então, nesse caso, eu tenho uma bancada de metal. Não necessariamente você precisa ter uma bancada de metal, mas por questões de segurança, eu prefiro trabalhar em uma bancada de metal, aterrada, devidamente aterrada. A bancada de trabalho, o técnico passa a maior parte do seu tempo, o dia todo, na bancada de trabalho. Então ela deve ser confortável e bem iluminada, porque vamos trabalhar com peças e componentes muito pequenos. Então conforto e também iluminação são itens extremamente importantes na nossa bancada de trabalho. Então, bancada de trabalho bem iluminada é o primeiro item. O segundo item que nós devemos e precisamos ter na nossa assistência técnica é a estação de retrabalho. Eu uso uma estação de retrabalho com 2 displays, pois eu tenho o controle da temperatura na estação de ar e tenho o controle de temperatura na estação de ferro de solda também. Por quê? Tempo e temperatura são 2 itens muito importantes quando queremos fazer solda de qualidade. E só a observação que eu dou na estação de solda é que eu uso uma esponja de aço para limpeza. Então eu uso uma esponja de aço para limpeza e uso também uma pasta para limpar e deixar sempre limpo o ferro de solda. A estação de retrabalho é muito importante na nossa assistência porque é com ela que nós vamos fazer a solda e a ressolda e a troca de componentes, inclusive componentes e conectores plásticos. Então, o item de número 2, estação de retrabalho, indispensável para a sua assistência técnica. O terceiro item da nossa lista de equipamentos da assistência técnica é a fonte regulável, a fonte ajustável. Essa fonte é com ela que nós vamos fornecer a tensão para os nossos aparelhos e ela também é o nosso amperímetro de bancada, ou seja, ela que vai medir o consumo dos aparelhos na bancada. Então, o terceiro item, muito importante, fonte regulável de bancada, onde você ajusta a tensão e afere o consumo. Item muito importante que ela deve ter é o desarme automático, para quando se inverter a polaridade, ela desarmar. Então, procure comprar uma fonte que tenha desarme automático. Terceiro item, fonte de bancada. O quarto item muito importante na nossa assistência, na nossa bancada, é a ultrassom ou cuba ultrassônica. É onde nós vamos colocar as nossas placas de aparelho para serem desoxidadas e limpas. Então, o quarto item muito importante, cuba ultrassônica ou ultrassom. O quinto item da nossa relação de equipamentos do laboratório técnico é o multímetro ou multiteste. É com ele que nós vamos fazer as aferições de tensão, continuidade, resistência elétrica, capacitância, dentre outras medidas, dentre outras grandezas que nós vamos aferir na nossa assistência. Então, aqui nós 2 modelos de multímetros, todos 2 são digitais. Então, um item indispensável no nosso laboratório técnico, multímetro digital para aferição de grandezas elétricas. Item de número 6, que não devem faltar na nossa assistência técnica, é o nosso
kit de chaves ou jogo de chaves, né? Nesse caso, tem uma boa relação custo-benefício. Eu tenho os vários jogos de chaves, Fenda, Philips, Torx, Pentalob, dentre outras chaves, inclusive as chaves essenciais necessárias para abrir aparelhos como o iPhone. Então, o item de número 6, jogo de chaves, extremamente importante para abrir os nossos aparelhos. Eu sempre falo que técnico sem ferramenta e sem manual não é técnico. Item de número 7 e item de número 8 são as nossas pinças, que você precisa ter para manusear os pequenos componentes. Então, pinças de precisão. No caso, eu tenho uma pinça curva e tenho também a minha pinça reta. Outros itens muito importantes para nossa assistência técnica são as espátulas e, no caso, também extrator. Para quando formos abrirmos aparelho ou, no caso do extrator, para quando formos levantar blindagem. Então eu tenho espátulas de metal, vários tipos de espátulas de metal aqui. Uma espátula de metal maior, espátula de metal flexível também e a minha extratora para quando for levantar blindagem também uso bastante esse tipo de espátula. E é claro, não poderia faltar as espátulas de plástico. Alguns aparelhos são muito sensíveis quando você vai abrir a carcaça, abrir o housing deles, são muito sensíveis, então você vai precisar de espátulas plásticas, até mesmo também para remover alguns flex, dentre outros dispositivos. Completando as nossas espátulas plásticas, eu tenho também as espátulas menores, plásticas também. Então, itens importantes na nossa assistência técnica, espátulas, tanto espátulas de metal quanto espátulas plásticas. Outras ferramentas importantes, outros itens importantes no nosso laboratório são as fitas de proteção. Fita Kapton, que é um protetor térmico e também um protetor elétrico, pode proteger tanto contra a temperatura e proteger contra curtos que você tiver, ou se quiser isolar componentes ou peças na placa. E o nosso protetor térmico, também fita de alumínio. Então, fita Kapton e fita de alumínio para proteções são fitas de proteção térmica e elétrica e fita de proteção térmica. Item de número 3, essencial também, quando formos fazer solda ou ressolda, é o fluxo pastoso. O fluxo, ele melhora, ele otimiza o procedimento de solda e ressolda. Então, indispensável na assistência técnica quando se quer fazer solda ou ressolda. Item 14, essencial na hora de soldar, é o nosso estanho, ou a nossa liga, né, de estanho e chumbo. Então, você vai precisar, para fazer solda, de uma liga como essa, composta de estanho e chumbo. Lembrando que quanto mais estanho eu tenho em relação a chumbo, melhor. Ou seja, o ponto de fusão, essa solda vai dessoldar, ela vai fundir de forma bem mais rápida, ela vai derreter de forma bem mais rápida, ao invés de você usar uma solda com mais chumbo do que estanho. Liga de solda, muito importante para fazermos a solda propriamente dita ou refazermos essa solda. Item de número 15, a nossa malha dessoldadora, ou a malha de cobre que serve para retirar o excesso de estanho, de solda dos componentes SMD. Então, malha dessoldadora ou malha de cobre para retirar excesso de solda é o nosso item muito importante quando também estamos fazendo solda ou dessolda. Continuando a nossa aula de equipamentos do laboratório técnico, falando das ferramentas essenciais, não poderíamos deixar de falar em segurança. E falando em segurança, o maior inimigo que nós temos dentro da assistência técnica é invisível, que é a ESD, a descarga eletrostática. Então, equipamentos como pulseira antiestática são muito importantes, luva antiestática e jaleco antiestático. A pulseira antiestática vai me manter conectado ao terra e toda a carga que o meu corpo gerar, ela vai ser dissipada, ela vai para o terra. A luva antiestática vai proteger o equipamento que entra em contato, que eu estou manuseando no momento, e o jaleco antiestático vai proteger a minha roupa, que também pode se eletrizar e gerar uma descarga eletrostática. Então, segurança no laboratório é extremamente importante. Use equipamentos de segurança devidamente, use equipamentos antiestáticos para evitar constrangimentos e evitar prejuízos dentro da assistência técnica. Outro equipamento muito importante na assistência técnica também são as máquinas separadoras de LCD. Hoje é muito comum trocarmos apenas o vidro. Quando o touch funciona e o display também funciona, nós precisamos então trocar apenas um vidro. Algumas máquinas no mercado se destacam, dentre elas essa máquina que prende através de suportes, e essas garras vão prender o dispositivo, vão prender o nosso display para ser feito a retirada, a separação do vidro
do LCD. Então, esse é um dos modelos de máquina separadora. Nós temos também esse equipamento, essa máquina separadora, que gera uma sucção que mantém o display fixo e nós podemos vir com as manoplas e fazer a retirada, a separação do vidro do LCD. E por fim, falando de máquinas separadoras de LCD, temos também, hoje no mercado também, tem esse equipamento que possui a sucção para você colocar o seu dispositivo e além disso, ela tem uma estufa ultravioleta, onde após a remoção do vidro e a colagem do novo vidro, esse novo vidro vai ser curado nesse compartimento aqui. E também uma função muito interessante, nós falamos anterior, é a sucção que ela gera para manter o display junto com o vidro fixos, para que possa ser feita a remoção do vidro, a separação do vidro no display. Então, uma máquina um pouco mais completa, que aquece, gera sucção e ao mesmo tempo já tem estufa ultravioleta. Dando sequência na série de equipamentos do laboratório técnico, alguns equipamentos são essenciais para quem vai fazer manutenção em troca de vidro, ou seja, separar o vidro do LCD sem necessidade de trocar a peça completa. Alguns equipamentos são essenciais, como o jogo de manoplas, onde será colocado o fio de aço para a remoção, a separação do vidro no LCD. Então, conjunto de manoplas essenciais para esse trabalho. Temos também a cola ultravioleta, que após a limpeza desse vidro, da cola, da resina que fica no vidro, nós vamos usar a cola ultravioleta para fazer a junção do vidro no novo display. Temos também, para quem trabalha separado, a nossa estufa ultravioleta, onde vai ser feita a curagem desse novo vidro que foi colocado no display. Ele será curado nessa estufa ultravioleta. Quando o vidro é retirado do LCD, nós precisamos fazer a limpeza, e essa limpeza é feita com um removedor de resina. Essa limpeza é feita com removedor de resina para tirar todo esse excesso de cola e resina que ficou nessa tela, nesse display que nós vamos reusar, que nós vamos colocar no nosso novo vidro. Depois de tudo pronto, depois de separado, limpado, colado com cola ultravioleta o novo vidro, nós vamos colocar para curar na nossa estufa ultravioleta. Outra ferramenta muito importante no laboratório é o microscópio USB, ou microscópio eletrônico. É com ele que nós vamos conseguir detectar componentes com defeitos, estragados, quebrados, com má solda, ou outras situações que os defeitos são perceptíveis, conectores sujos. Nesse caso, analisamos um conector do display e verificamos que o mesmo está limpo, sem nenhum tipo de quebrado, as soldas estão uniformes. Então, o microscópio USB é uma ferramenta muito importante na mesa de um técnico para uma análise, uma inspeção visual mais cuidadosa. Outro item muito importante que vai sobre a nossa bancada, devidamente aterrada, que vai sobre a nossa bancada, é a manta antiestática. Então, essa manta é extremamente importante, pois ela vai ficar sobre a nossa bancada para trabalharmos sobre ela. E interessante que ela, por ser antiestática, vai evitar o processo, vai evitar o acúmulo de energia estática sobre ela. Essa manta também tem o seu ponto de aterramento, né? Ou você aterra a sua bancada, ou você pode também aterrar a sua manta antiestática. Bem, minha gente, muito obrigado. Todos vocês já assistiram o vídeo. Eu agradeço a atenção de todos vocês que vieram e assistiram essa minha aula. E espero que vocês tenham entendido, anotado aí quais são as ferramentas que você vai utilizar para começar o seu negócio de manutenção de computador. E eu queria deixar para vocês essa mensagem bem aqui. O estudo não é uma obrigação, mas sim um direito para você ter uma vida melhor. Vem comigo aqui rapidinho. Olha só, muitos dos nossos pais, dos nossos avós, nossos tios, eles não tiveram a oportunidade que nós temos de estudar. Pergunte para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio. Pergunte para eles que se eles tivessem a oportunidade, na época deles, quando jovem, de estudar informática, de aprender a fazer manutenção em computador, se eles não iriam fazer. Com certeza eles iriam. Só que eles não tiveram oportunidade, infelizmente. Nós temos. Você tem. Então aproveite
Estudar não é uma obrigação, é um direito que você tem, você pode fazer isso hoje. Então aproveite, estude, se dedique, seja uma pessoa qualificada, uma pessoa boa, você tem que ser bom naquilo que você faz. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de todos, foi um grande prazer. Eu aguardo vocês na próxima aula e também nas nossas aulas online. E olha, não esqueçam de fazer o exercício de vocês, ok? Estou aguardando esse exercício. Minha gente, muito obrigado e até a próxima. Abraço!